Tupac Yupanqui e seus capitães haviam entrado na floresta amazônica, a mais terrível e assustadora, com muitos rios, onde suportaram muitas coisas, muito mais do que a mudança de clima nas florestas quentes e úmidas do Antissuyo. Os soldados do Inca adoeceram e muitos morreram. Tupac ficou perdido nas matas com um terço dos homens que o acompanharam na conquista, por muito tempo, sem saber que direção tomar, até que o Turunku Axate o devolveu à estrada. Nesta ocasião, Tupac Yupanqui e seus capitães conquistaram 4 grandes tribos, a terceira foi chamada de Manharis ou Yanacimes, que significa aqueles de boca ou língua negra, e a província dos Chunchos. Na descida do rio Tono, eles penetraram longe até Chiponauas. O Inca enviou outro grande capitão, chamado Apucurimate, ao longo da rota agora chamada Camata. Essa rota ficava na direção do nascer do sol, e ele avançou até chegar ao rio que só conhecia por relatos, chamado Paititi, onde estabeleceu os pilares da fronteira Inca. Sarmiento de Gamboa narrou que naquela época Topa Inca e seus capitães conquistaram 4 grandes nações. A primeira foi a dos índios chamados Opatários e a outra chamada Manossuio e a terceira é dita dos Manharis ou Yanaximes, que significa os de bocas negras, além da província do Rio e a província dos Chunchos. E que descendo o rio Tono percorreu muita terra até chegar aos Chiponauas. E ao longo do caminho, que na época de Sarmiento já chamavam de Camata, enviou outro grande capitão seu, chamado Apucurimache, o qual foi na direção do nascer do sol e caminhar até o rio, do qual naquele momento novamente se teve notícia, chamado Paititi, onde ele então colocou os marcos do Inca Topa. Esta expedição de Tupac Yupanqui na montanha Paucartambo e ao longo do rio Tono é tão importante que Garcilaso de la Vega a descreveu em muitos capítulos. Ele diz que 5 rios se unem para formar o grande rio Amarumaio ou rio Serpente, ele estava inclinado a pensar que era um afluente do rio de La Plata e descreve violentas batalhas com os Chunchos, que foram dominados. Como seu ancestral Tupac Yupanqui, que havia penetrado na região dos Andes para conquistar e expandir as fronteiras do Império, Tupac Amaru também o fez. Mas, devido à necessidade de escapar dos espanhóis que haviam tomado a última rede de resistência inca, Vilcabamba. Nas palavras de Sarmiento de Gamboa, como a montanha de Arvoredo era muito densa e cheia de vegetação rasteira, eles não conseguiam rompê-la, nem sabiam por onde tinham que andar para encontrar as cidades que estavam escondidas, muitas delas na montanha. E para descobri-las os exploradores subiam nas árvores mais altas, e onde viam fumaça, apontavam naquela direção. E assim iam abrindo caminho até perderem aquele sinal e pegarem outro. Nas bacias dos rios Maranhão, o Alhaga e o Caiale, em abril ou maio, no final da estação chuvosa, surge o período de floração da camada arbustiva que cobre a maior parte do território. Formando comunidades puras ou mistas, as ervas predominam, cobrindo as clareiras com suas gramíneas e poáceas, dando a impressão de dominar. A região dos Pombos é muito importante porque se o rio Maranhão não existisse, não se juntaria ao rio Caiale para formar o rio Amazonas e este não seria o rio longo e caudaloso que é. O rio Maranhão possui um vale localizado na Cordilheira Ocidental dos Andes. A planície amazônica, coberta por uma camada de árvores de até 50 metros de altura, formando cúpulas justapostas que impedem a passagem da luz do sol para o subbosque, além dos robustos troncos que sustentam muitas espécies trepadeiras como as lianas e os cipós que escalam o tronco em busca de luz para florescer. Paisagens surpreendentes em encostas verticais por onde caem as cataratas. Caminhos íngremes que descem da floresta nublada, até 2.000 metros, cheios de epífitas, bromélias, orquídeas e ervas com folhas pendentes e largas. Desfiladeiros estreitos cujos pisos de vegetação apresentam várias plantas com flores coloridas, ervas e pequenas árvores de caule médio. Florestas com trepadeiras com flores rosadas de inflorescências que levam os ramos até o próprio rio. Arvorezinhas de tronco baixo, folhas longas com caule estendido até o chão, sem enraizamento, com sementes duras, esbranquiçadas e arredondadas. Para as copas das árvores entre 25 e 35 metros de altura, onde as copas se entrelaçam, existe uma camada que os especialistas chamam de dossel, um conjunto contínuo de copas de árvores. Se a vemos do ar, essa camada parece uma tapeçaria contínua, cheia de verde. Por ter luz solar abundante, nesse dossel crescem muitas plantas epífitas, como bromélias e orquídeas entre os galhos, complementados por galhos e folhas de trepadeiras. Com a abundância de folhas,
Flores e frutos que mantêm essa cadeia alimentar, uma grande variedade de animais vive ali, sem nunca descer ao solo. Segundo Gamboa, Topa Inca, ou seja, Tupac Yupanqui e os ditos capitães entraram na Cordilheira dos Andes, que são terríveis e assustadoras montanhas de muitos rios, onde teve muito trabalho, e o povo que levava desde o Peru, com a mudança das intempéries da terra, porque Peru é terra fria e seca e as montanhas dos Andes são quentes e úmidas, os guerreiros de Topa Inca adoeceram e muitos morreram. E o mesmo Topa Inca, com 1/3 das pessoas que ele tomou para com elas conquistar, ficaram muito tempo perdidos nas montanhas sem conseguir sair de um extremo ou outro, até que Otorongo Achate, um dos capitães do Inca, encontrou-se com ele e o encaminhou. Segundo os especialistas, a floresta amazônica se caracteriza por apresentar uma grande diversidade de espécies da flora e da fauna, mas com baixa concentração de indivíduos por área. É mais fácil encontrar dezenas de espécimes de espécies diferentes em um determinado espaço do que 10 indivíduos da mesma espécie na mesma área. O Parque Nacional do Manu se estende de 300 metros acima do nível do mar, na confluência do rio Manu com o rio Madre de Jos, a 3.800 metros acima do nível do mar, no cume da montanha Apucanhajuai. Alguns pesquisadores acreditam que nas áreas virgens dessa reserva está Paititi ou Cidade Perdida dos Incas. A vegetação rasteira e o campo aberto diversificam a vegetação, formando um mosaico de cobertura para seus estratos arbustivos que com chuvas abundantes geram plantas herbáceas efêmeras que murcham e desaparecem com o fim das chuvas, deixando apenas os cactos e os arbustos mais resistentes. As copas das árvores mais altas, projetando-se do dossel contínuo das copas, como a castanheira, formam o dossel das copas emergentes. Pelos caules ou troncos das árvores, amplamente recobertos por plantas epífitas, como bromélias, aráceas, samambaias e também cipós de trepadeiras, existe um mundo em miniatura. Entre os troncos, onde se encontram ovos, o acúmulo de matéria orgânica e um complicado sistema de troncos mortos, desenvolve-se uma vida animal ativa, com mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios, insetos. Ao descer um pouco mais, o estrato de subbosque, de baixa densidade, composto por arbustos e ervas que sobrevivem à pouca luz que ali consegue penetrar. Com uma camada mais ou menos profunda de matéria orgânica, onde se desenvolve uma intensa vida animal entre os restos de folhas e troncos em decomposição nos quais atuam os organismos que decompõem a matéria orgânica, nós descemos ao solo. Descemos ao chão. Para nos acompanhar na busca da Cidade Perdida dos Incas, ou Paititi, inscreva-se neste canal, curta, comente e compartilhe para trazer de volta à vida o Império do Sol.